Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 9, do verso 14 em diante. Todos acharam? Pergunta lá para o teu irmão, cadê a tua Bíblia, meu irmão? Cadê a tua Bíblia, meu irmão? Trouxe hoje? Trouxe hoje? As pessoas falam assim, sabe o que você tem que fazer, pastor? Tirar aqui da tela e deixa o povo lá lendo. Mas você que não trouxe, acompanhe pela tela. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e dos que o escriba discutia com ele. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpretou os escribas: quem é esse que discute com ele? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, vai definhando. Roguei a teus discípulos que expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei conosco? Até quando vos sofrereis? Traze-me. E trouxeram-lhe. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. Diga lá, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e nas águas para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrima: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nos expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Querido Deus, amado Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por mais este momento. Por mais este momento estamos aqui na tua casa para louvar e bendizer, exaltar o teu nome. A ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, no raio de 10 quilômetros, neutraliza toda ação satânica contra estas igrejas, contra todas as famílias aqui representadas e todas aquelas pessoas que nos assistem nesta noite, ó Pai. Fala conosco, a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Lemos aqui esse pai que cuidou desse filho desde a infância. A palavra não diz por que aquele filho foi tomado por um espírito mudo e surdo. Não diz. Eu falo que o Evangelho de Marcos, ele escreve uma situação aparentemente de uma situação que parece impossível de ser resolvido. Impossível. Um pai que ficou bastante perturbado, porque tinha um filho que era possuído de um demônio. E trouxeram até os seus discípulos, seus discípulos não puderam fazer absolutamente nada. O rapaz simplesmente não estava com um problema de rebeldia, não, mas ele estava cheio de espíritos maus, e eles controlavam todas as suas ações. A situação dele, irmãos,
era controlado de uma forma terrível. Quando os seus pais ouviam as aparências e a aproximação daquele inimigo, ele corria para pedir socorro em uma situação que muitas vezes ele não conseguia encontrar. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Isso me fez reportar lá no passado, quando os meus filhos eram pequenininhos, e quando os meus filhos, tinha um homem que gritava lá assim: lá vem o Zé do Norte. Os meus filhos corriam, escondiam tudo, de medo, de medo. Da mesma forma com que esse jovem começava a aproximar, todo mundo corria de medo. Esse pobre rapaz era considerado um caso sem esperança. E quantas vezes vocês pais, têm observado famílias que estão nesse sentido, enveredadas nesse sentido, e talvez você comece a dizer: eu acho que não tem mais solução para meu filho. Ele está possesso, ele está drogado, ele está totalmente mutilado. Não sei mais encontrar a resposta. Ele era surdo, mudo, mas não porque ele queria ser fisicamente, viver nessa situação, mas porque o inimigo realmente levou essa vida numa situação de extremo. Ele ficava espumando a sua boca, rilhava os seus dentes. Era como se fosse um cachorro louco. Seu pai tinha que ficar todo o tempo ao teu lado, todo o tempo, irmão. E quando nós começamos a observar isso, não era quando ele estava jovem, não, era desde a infância. É por isso que eu falo: pais, educa seus filhos no caminho a qual ele deve andar, porque vocês não sabem que a porta do inferno está aberta para atacar os seus filhos. E o inimigo está entrando sorrateiramente na vida dos teus filhos, no seu lar. E muitas vezes nós não percebemos esses detalhes. Através do celular, através das amizades. Quantos jovens hoje correndo para a perdição? Quantos jovens hoje correndo para a prostituição? Os pais não sabem mais. Eu falo que quando os demônios escravizam uma pessoa, eles estão escravizando você também, porque você tem que ficar cuidando dele todos os dias. Isso é uma realidade, irmão. Nós não podemos ficar escondendo essa situação. É uma realidade. Quando os filhos estão com problema de droga, os pais não conseguem mais dormir, tem que ficar junto dele. Não tem mais sossego, não tem mais tranquilidade. Imagine quantas vezes esse pai teve que pular num lago, num rio, ou quem sabe até colocar a sua mão no fogo para tirá-lo de onde ele estava. Ele não podia simplesmente descuidar do seu filho nem um minuto, porque o diabo, ele não dá trégua, irmãos. O diabo não dá trégua. Quando você pensa em descansar, o diabo, ele levanta para te importunar. Eu fico pensando, irmãos, aquele homem não podia mais trabalhar. Não podia mais trabalhar. Ele tinha que ficar cuidando do seu filho 24 horas por dia. Eu creio que aquele filho tinha tantas cicatrizes, assim como teu pai tinha cicatrizes. Porque para você segurar uma pessoa que está com uma legião de demônio, não é fácil, irmãos. A força
triplica. É muito violento ver o filho naquela situação, sem ninguém capaz de ajudá-lo. É problema muito difícil. Então eu falo para você, meu irmão, quando você perceber uma situação dessa, busque logo ajuda. Não deixe que as coisas tomem uma proporção tão grande que depois você não vai poder controlar. Quantas vezes nós temos dito: pais, traga seus filhos para a igreja. Traga seus filhos para a igreja. E quando você vê teus filhos aqui na frente, louvando e adorando ao Senhor, qual que é o teu sentimento, meu irmão? O teu sentimento é de alegria. Assim como Kelly falou desde pequeno. E agora ela é adulta, ela é mãe, e reconhece que teu pai foi um mentor, seus pais foi um mentor para que ela estivesse na tribuna e mesmo aqui, como levita, adorando ao Senhor. É gratificante ou não é gratificante? Então ensina os teus filhos, irmãos. Ensina os teus filhos para que a tua recompensa seja vista lá na frente. Se você soubesse a importância de você ser um mentor verdadeiro dos seus filhos, é uma benção. Não pense que esse meu filho que testemunhou aqui não deu trabalho, deu muito trabalho, irmãos. Mas nós nunca desistimos dele. Nunca desistimos dele. Aquela mamãe lá não dormia. O homem é mais sossegadão, mas aquela não. Até hoje. Quando ele trabalha de madrugada, eu falo assim: vem dormir. Ela está lá de madrugada esperando ele vir lá. Sabia disso? Não dorme. Não dorme. É por isso que eu falo, irmãos, como que você tem agido para com seus filhos? Como que você tem agido para com seus filhos? E aquele pai queria um dia de sossego, um dia. E quando ele chega diante dos seus discípulos, Satanás começa a se manifestar através daquele jovem com espuma na boca, rola pelo chão, se contorcendo, gritando com fúria. E as escrituras dizem que os seus discípulos oraram por ele, talvez por muito tempo, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Deve ter parecido uma situação impossível. Logo os escribas começaram a duvidar e ajuntaram em torno das pessoas, perguntando: por que o menino não foi curado? Esse Jesus que fica caminhando com os seus discípulos, pregando uma situação de cura, de restauração, libertação, e quando esse pai traz para o seu filho, para que ele consiga ter um momento de tranquilidade, seus discípulos não conseguiram. Será que essa é uma coisa tão grave que o Senhor Jesus não pode fazer? Será que numa situação dessa o diabo é mais poderoso? Mas aí entra em cena o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando o Senhor Jesus chega, pergunta: o que está acontecendo? O
pai responde: eu trouxe meus filhos, trouxe meu filho para os seus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. É um caso que eu creio que não tem esperança. Mas lá no versículo 22, na parte final, Jesus diz, quando o homem perguntou: Jesus, tu pode fazer alguma coisa? Tu pode fazer alguma coisa? Jesus simplesmente responde: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aí a pergunta eu faço para você nessa noite: se você está com problema no seu lar, se você está com problema na sua família, saiba que tem um que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Cristo começou a dizer a todos os presentes: vocês acham que eu posso cuidar dessa situação a qual essa pessoa está no controle demoníaco? Eu quero dizer uma coisa para vocês: não há problema de impossibilidade para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há, irmãos. Quantos testemunhos nós poderíamos ouvir e com uma palavra Jesus fez do impossível uma realidade. E com uma palavra Jesus pode fazer também do impossível aquilo que você está vivendo hoje. Ele repreendeu o espírito imundo, dizendo, o espírito mudo, no versículo 25, e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Olha esta palavra: e nunca mais torne a ele. Esta é uma palavra que nós devemos fazer para que as pessoas que muitas vezes sofreram essa situação, nós damos uma ordem aos demônios: nunca torne mais sobre esta vida, porque esta vida hoje pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Nesta hora a palavra do Senhor diz que o rapaz caiu do chão como um morto. Como diz a Escritura, Jesus tomando pela mão ergueu e ele levantou. Você pode imaginar a alegria do pai quando ele percebeu o que o teu filho estava são? Irmãos, de sã consciência, se você já passou por uma situação assim, quando você percebe que o teu filho está vivendo uma situação tão crítica desse jeito, e quando você percebe que ele foi liberto, qual que é a tua reação, meu irmão? A tua reação, eu creio que é abraçar Jesus, beijar, falar: Jesus, muito obrigado, Jesus, porque só o Senhor tem poder para curar, libertar todos aqueles que estão cativos pelo capeta. Aleluia! Gente, a maior satisfação é quando a gente percebe que as pessoas foram libertas, foram livres. Aquela menina que está sentada lá, Grace, ela deu um testemunho ontem. E ela foi liberta do espírito da rejeição. Não sei quantos anos. Quantos anos, Grace? Quantos? Quantos anos você ficou separado dessa situação? 20 e poucos anos, irmãos, remoendo dentro do seu coração, dizendo para ela mesma: será que meu pai me ama? Será que meu pai me ama? E
nesse momento, ela também, como uma das intercessoras, aprendendo o que deve fazer, foi até o Pai e liberou o perdão, e houve uma aproximação. Assim também nós devemos fazer, irmãos. Isso é bom, isso é salutar. Eu creio que naquele momento o rapaz que estava liberto deve ter corrido, abraçado seu pai e agradeceu por ele estar som novamente. Sabe por quê? O pai pulou de alegria, porque o problema já tinha sido resolvido. Eu pergunto para você nesta noite, irmão, e não tenha vergonha de dizer quantas pessoas que estão aqui já ficaram libertas por uma situação mais ou menos nesse sentido. Vamos ver. Só isso? Só esses? Não acredito, irmãos. Eu não acredito. Eu creio que muito mais. Eu não estou falando questão demoníaca, não. Da forma como você estava vivendo lá no passado e como você está vivendo hoje. E se você estava vivendo lá no passado de uma situação totalmente diferente, quem é que estava te amarrando? Quem, irmãos? Coloca a mão assim na tua cabeça e pensa. Quem estava te atormentando para que você não se posicionasse de uma forma de excelência? Era o inimigo, irmãos. Mas no momento que você compreendeu que a sua situação não era simplesmente viver cativo, mas era momento para você passar a situação do passado pela cruz do Calvário e ter uma novidade de vida. Aí você olha para trás e diz assim: como que eu seria se eu não tivesse realmente recebido a libertação, não tivesse recebido essa cura, essa restauração, se eu não tivesse passado pelo Calvário? Por isso que eu falei assim, é muito pouca gente que fala assim, porque eu estava morto também. Eu estava prisioneiro de um inimigo. Mas graças a Deus eu estou liberto pelo poder que é no nome de Jesus. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. Aí eu falo assim, por que o Espírito Santo de Deus moveu Marcos para incluir essa história nesse evangelho? Sabe por quê, irmãos? Porque a partir daquele momento, Marcos falou assim, saiba de uma coisa, papai. Saiba de uma coisa, papai, que você pode confiar em Deus, porque Deus vai fazer o impossível para o seu filho. Ele não colocou isso de graça, porque Deus quer fazer o impossível para os seus filhos e para você também. Deus está dizendo, eu posso restaurar qualquer coisa, qualquer pessoa no meu nome. Se apenas você crer, se apenas você acreditar, o impossível vai ser realizado na vida de cada um. A palavra do Senhor diz lá em Lucas 18, 27, as impossibilidades dos homens são a possibilidade de Deus. Quantos pais com os corações partidos, que jamais sonharam que teu filho estaria liberto das drogas. Quantas pessoas hoje nas drogas, na prostituição, moças se vendendo o seu corpo para sustentar a sua vida. Os pais passam a noite inteira em claro, derramando um mar de lágrima.
está convencido que perdeu o seu filho para sempre. O diabo havia dito para os seus pais que o teu filho não tinha mais esperança. Os seus problemas jamais seriam resolvidos. Ele convenceu com uma mentira poderosa que Deus seria incapaz de ajudá-los. E muitos pais deixaram de orar pelos seus filhos, achando que este caso não vai ter mais nenhuma solução. Mas eu quero dar uma boa palavra para você nessa noite. O Deus dos impossíveis está aqui para te dar uma vitória e mudar completamente a história da tua família, dos teus filhos. Se você crê, nunca desista de ninguém, irmãos, pois nada é impossível para o nosso Deus. Seja na família, seja na esposa, marido, filhos, negócios. É por isso que eu falo uma coisa para vocês. Hoje é dia dos pais. Hoje comemora o dia dos pais. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você crê? Muitas vezes, Deus fala para os pais, ora junto, porque o diabo vai falar para você assim, esse não tem mais jeito. Mas como eu falo, mãe não desiste, irmãos. Mãe não desiste. Agora os pais, não vai dar jeito mesmo. E não ajuda a sua companheira, mas não se esquece que você é um com a tua esposa. E se você não ajudar o teu cônjuge, você não vai obter vitória. Sabe por quê? Porque muitas vezes você começou a desacreditar daquilo que Deus poderia fazer. Mas se você crê realmente que Ele pode, e Ele pode, Ele vai fazer. Aí eu pergunto para você nessa noite, pai, o que você deseja na sua família? Que um dia teu filho suba aqui e testemunhe aquilo que você foi para ele, que você nunca desistiu dele. E faço um apelo aqui para você nesta noite, meu irmão. Faço um apelo. Talvez você está dizendo, puxa vida, meu marido não dá certo. Tantas vezes eu convidei, tantas vezes eu fiz de tudo, mas ele não está do meu lado. Vou desistir. Não desista não. Faça como minha esposa fez uma vez, ela já contou esse caso aqui. Quando ela disse, vamos para a igreja, eu disse, só se você me trocar, imagine só. E ela me trocou, irmão. Eu sentado, ela me trocou e me levou para a igreja. Eu estou aqui hoje. Ela não desistiu de mim. E muitas vezes os pais estão dizendo, tá legal. Agora eu quero que você reflita no teu coração, com toda a tua alma. Fala lá para o teu irmão assim que está ao teu lado. Tem jeito sim, irmãos. Tem jeito sim, irmãos. Fala assim, não desista não. Fala, não desista não. Não desista não. Você crê que Deus tem poder para transformar teus filhos? Você crê? Você crê que Deus tem poder para transformar o teu lar? Então fala assim para o teu irmão que está ao teu lado, não desista não, irmão. Não desista não, irmão. Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano.
Quem sabe você está sozinho aqui. Quem sabe você está sozinho também. Mas fala assim para você mesmo: não vou desistir. Não vou desistir. Você está sempre diante da tua promessa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.